eu queria falar sobre psicografia rapidamente esse fenômeno de psicografia é um fenômeno mecânico quase, por isso se chama no meio de estudo, por exemplo, entre os kardecistas que estudaram no século passado, eles chamavam de psicografia semimecânica, porque a sensação para o médium e para quem assiste é que alguém pega no braço do médium, não é bem assim. Existe a mente do médium no meio, sempre, mesmo que fique semiconsciente. Nesses transes eu costumo ficar normalmente, ao meu modo, consciente ou semiconsciente. Não é para perder a consciência, é para ficar consciente. Alguns ambientes mediunísticos que a pessoa faz questão, não me lembro de nada, como se fosse assim, para garantir que foi decente, que não interferiu. Isso está errado. Não é para apagar como se estivesse dormindo, é para ficar lúcido ou lúcida. Mesmo médiuns que tenham tendência a perder a consciência, tem que desenvolver a tendência a ficar conscientes durante todo o processo. Essa é a orientação clássica em todo ambiente que se estuda o fenômeno mediúnico. Nos Estados Unidos e na Europa nem se comente. Ninguém quer saber de ninguém inconsciente. Querem as pessoas acordadas, percebendo tudo, ficar mais lúcidas. A tendência do processo de espiritualidade é aumentar a lucidez, não eclipsar a consciência. Isso é um perigo. Quanto mais a gente embota a consciência, mais é manipulável, mais é controlável, mais a gente pode ser oprimido nas próprias tendências. Lá vai. No Brasil inteiro tem médio segurando na cabeça. Chico Xavier segurava, botava a mão aqui, né? Então todo mundo tem que botar. Pura imitação, pura cópia. Chico Xavier perdia a consciência e não perdia ao mesmo tempo. O que acontecia era o seguinte, ele se desligava do corpo, a cabeça caía, e ele ficava lúcido fora do corpo, ajudando os espíritos que vinham se comunicar por intermédio dele. Isso é uma coisa fenomenal, né? Então ele segurava a cabeça para a cabeça não cair. Então, tem filmes antigos, por exemplo, tem um filme, alguns filmes em preto e branco com o Chico, ele com umas pilhinhas de livros, Chico tinha os bracinhos curtos, era todo mimosinho, parecia um bichinho de estimação, né? Eu falo muito carinhosamente isso, que eu sou extremamente... devoto de Chico, a minha forma de falar é essa. Então ele botando o cotovelinho assim em cima dos livrinhos para apoiar a cabeça, depois ele parou de colocar e deitava-se um pouco mais sobre a mesa para segurar. É claro que também para ajudar a cervical, ele ficava horas seguidas, muitas horas consecutivas psicografando. Ele foi por excelência um médium psicógrafo. Eu sou um médium psicofônico, principalmente. Não é o meu feitio padrão. Então ele ficava 5, 6, 7 horas sucessivas, com vários testemunhos, sem parar para beber água. E aquele braço elétrico, como se fosse sobre o papel. Ele fazia por horas seguidas. Eu tenho que chamar bem a atenção para isso, para ninguém imaginar que eu estou fazendo qualquer comparação entre minha pessoa e de Chico. Chico foi um dos médios da história da humanidade, né? Nós não valorizamos. Havia uma preocupação muito grande, havia pessoas publicando livros para dizer que ele não era santo. Por que essa preocupação em dizer que o cara não era santo? Gente, eu não entendo isso realmente. Escreva sobre outra coisa, sobre a obra dele, né? Vamos trabalhar coisas mais construtivas, né? Muito bem. De fato, a minha neurofisiologia na parte psicomotora é diretamente afetada por Eugênia Spaz. Isso geralmente é programado antes de nós nascermos. Tanto é que quando acontece, a gente vê acontecer. Eu me recordo de uma amiga aqui de Sergipe mesmo, uma senhora que já desencarnou, que era muito conhecida no meio espírita, a local. Nós somos desligados do movimento desde 2008, porque não tem importância isso. Não interessa que religião a pessoa pertença. Quanto mais desligados movimentos religiosos, são a tendência mundial. É uma tendência mundial. Os ambientes mais lúcidos, as pessoas tendem a se desligar das religiões convencionais. Há pessoas muito dignas em ambientes convencionais religiosos. Mas a tendência normal é que as pessoas se desvinculem de religiões convencionais. Nós devemos, como Jung, a inclinação destrutiva é que, por meio da religião, nós deturpemos a fonte da espiritualidade. A espiritualidade genuína está no berço de todas as religiões e desaparece quando surgem as organizações, as estruturas formalmente organizadas. É isso que aconteceu. Essa senhora, ela dizia, não acredito em mediunidade, não sou médium, não existe isso, blá blá blá. E ela me testemunhou pessoalmente. Eu fui
Um belo dia, por insistência do meu esposo, me sentei e os dois braços escreveram ao mesmo tempo espíritos diferentes. E quando acontece isso é mais devagar. Cada espírito escrevendo por um braço diferente. Dois autores diferentes. Aí ela terminou a sessão, ela disse, tudo bem, agora eu acredito, mas eu não quero frequentar, eu não quero ser médium. Quem realmente é médium não gosta de ser médium, no sentido de, não é um espetáculo, tem que ser de baixa luz acesa. Chico fazia de baixa luz acesa, porque por que tem essa história de luz acesa? Exatamente porque a escuridão gera suspeita. Por que está às escuras? Às vezes se colocavam senhas no papel, para se ter certeza, ou uma rubrica, que aquele papel realmente, ele não pegou o papel médio de outro lugar. Uma loucura, gente. Amarravam as médias do século XIX. Tanta loucura foi feita na área da pesquisa hoje, que estamos mais conscientes, deveríamos pesquisar mais. E eu acompanho o braço, sei o que está sendo escrito normalmente, não fico... não há desligamento entre o que está sendo escrito e a minha mente, mas há uma independência muito grande. Por isso, a psicografia é semiautomática. Tanto que a primeira vez que eu vivenciei isso no colégio, aos 14 anos, sem saber que existia isso, um colega me chamou atrás e eu falei com o colega, conversei enquanto o braço escrevia sozinho, eu virado para trás. Interessante, não é? Não foi muito tempo, foram algumas linhas no caderno. E eu me estranhei, um colega disse, que interessante, você escreveu na linha. Aí eu não escrevi na pauta. De fato, o autor não escreveu na pauta. Quem estava escrevendo, escreveu como uma pessoa muito letrada, que não escreve na pauta. Ele escreveu exatamente no meio entre as duas pautas. Incomodado com a pauta. Era um adulto. Não é interessante isso? Na época eu só disse, tá exagerando. Não foi bem escrito na pauta, ficou acima da linha. Exatamente no meio, linha. As linhas que eu estava para trás, ele saiu da pauta, porque eu com os olhos abertos, puxava naturalmente pelo meu automatismo de adolescente a escrita para exatamente a pauta, que a pauta existe só para treinar a pessoa escrever numa linha reta. Só isso, para isso que existe a pauta, lógico, não é?